Aos nossos estudos, a revelação da palavra de Cristo para a nossa igreja, através do livro de Apocalipse. Som. Eu acho que som ainda continua baixo. Isso, por favor. Apocalipse, capítulo... Hoje iremos iniciar o capítulo 3. Esse livro é sobre Jesus Cristo, é sobre a revelação de Jesus Cristo, mas não a revelação de Jesus Cristo às pessoas do mundo, às nações, mas especificamente às igrejas. João, que recebe revelação de Jesus Cristo, recebe também a direção desta revelação. Essa revelação de Jesus Cristo deveria ser direcionada às igrejas, às 7 igrejas que representa a igreja na sua universalidade, catolicidade, perfeição, representa a igreja de todos os tempos, não apenas a igreja que era da época de João, as igrejas que viviam na Ásia Menor, mas também essa carta chegou a nós. As cartas de Jesus não são apenas para as igrejas do passado, mas de maneira espiritual e pela fé, essas cartas, cada uma delas são para nós. Então você não tem que, nas meditações, perceber, essa carta eu acho que é para a nossa igreja, ou não, todas são para a nossa igreja. Tudo aquilo que Jesus fala de bom, nós devemos cultivar. Se não estamos cultivando, devemos nos esforçar para cultivar. Todos os elogios que ele faz para cada igreja, se é assim nossa realidade, devemos receber esses elogios. E toda a exortação que Jesus diz para cada igreja é para nós também, para a nossa igreja, porque essa carta chegou a nós. Essas cartas estão em nossas mãos. E viver pela fé é viver a experiência viva com a palavra de Deus. Ela é viva. É crer que Jesus Cristo, ele se revela no meio dos candeeiros, que são as 7 igrejas, para trazer sua palavra, renovo, direção para cada uma dessas igrejas. E nós somos parte dessa igreja e devemos compreender isso. Quem não estava na igreja não recebeu as cartas. Não recebeu as cartas, porque as cartas foram direcionadas às igrejas. A primeira visão que João tem de Jesus não é de Jesus, mas é das igrejas. Ele vê Jesus lá no capítulo 1, verso 12 e 13, no meio dos castiçais. É Jesus que ilumina os castiçais, os 7 castiçais de ouro. Essa é a primeira visão que ele tem de Cristo. Tanto é que a igreja é corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Ela que manifesta Jesus Cristo hoje ao mundo. E a partir disso ele começa a ter revelação mais pessoal de Jesus, da qual ele não se aguenta, cai como morto, e Jesus restaura ele, vivifica, para que ele faça o trabalho de enviar essas cartas às estrelas, que são os anjos de cada igreja, aqueles que vão indicar para cada igreja qual é a palavra de Jesus para cada comunidade. Porque cada comunidade recebeu uma aplicação da verdade do Evangelho de maneira diferente, de acordo com a sua própria realidade. Já vimos a carta que Jesus escreve a Éfeso, uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Vimos também a carta que ele escreve à igreja de Esmirna, a igreja mártire, onde Jesus não faz nenhuma crítica a essa igreja, só diz àqueles irmãos para permanecer firme, fiel até a morte, porque esse seria o fim daquela igreja. Aquela igreja, ela seria aprisionada, pessoas iriam
aprisionar, levá-los na prisão, eles iriam sofrer e iriam morrer. E a única palavra de Jesus para essa igreja é: ser fiel até a morte, continue firme sendo fiel, não resmungue, não murmure, não se perca. Eu conheço as aflições de vocês, estou junto com vocês nisso, e é a única igreja que Jesus não tem nenhum apontamento crítico, vamos assim dizer, né? Depois fomos para a igreja de Pérgamo, onde Jesus também diz que conhece a igreja, faz alguns elogios àquela igreja, conhece aonde aquela igreja estava para testemunhar a fé, mas ele traz aquela igreja a um arrependimento para que ela não se renda à doutrina de Balaão, né, aos nicolaítas. Senão, se ela não se arrependesse, Jesus viria a ela com a espada de sua boca, né, e iria corrigi-la. Semana passada vimos a maior carta, que é a carta que Jesus escreve a Tiatira. Uma carta onde Jesus reconhece um avivamento que estava tendo ali naquela igreja. A igreja estava viva. Jesus diz para aquela igreja, no capítulo 2, verso 19, né? Eu conheço as tuas obras, conheço teu amor, serviço, fé, perseverança, e que suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Vocês estão crescendo, vocês estão amadurecendo, conheço tudo isso. Mas ele tem uma coisa contra aquela igreja, que ela ela deixa Jezabel, ou o espírito de Jezabel, enganar alguns servos, alguns irmãos e irmãs, e por ela deixar ser conivente e não tratar esse problema na igreja, né? Ela estava conduzindo outros ao pecado de adultério e fornicação espiritual, né? Como foi uma carta longa, eu quero relembrar aos irmãos alguns pontos que valem a pena a gente refletir daquilo que ele falou a Tiatira. O grande apontamento é: vocês estão tolerando uma mulher que ele chama de Jezabel, que está conduzindo outros a adultério espiritual. Jesus chama aquele lugar, né, onde essa mulher estava conduzindo alguns crentes para cultivar adultério espiritual, ele chama de lugar de Satanás, né? Profundezas de Satanás, no verso 24. Eu expliquei isso na semana passada. Na época não se tinha açougue, supermercado, as pessoas, para consumir carne, elas tinham que ir nos templos. Era assim também em Israel. Ali haviam, né, os sacrifícios, e as carnes eram distribuídas para o sacerdote, para o Deus e também para o povo, né? E essa mulher, ela dizia: olha, não tem nada a ver ir nesses templos pagãos e partilhar ali uma refeição, se assentar ali e comer, né? Jesus disse que isso é idolatria, né? Disse que isso é idolatria. Mas eu queria trazer um princípio aos irmãos, para que os irmãos não se prendam àquilo que é exterior. Os tronos estão sempre mudando. As idolatrias exteriores, elas estão sempre mudando. É uma imagem de um animal, uma imagem de uma pessoa, é um político, é um templo. Mas a verdadeira idolatria, o verdadeiro adultério que nós cometemos, é o adultério do coração. O nosso coração, como diz um teólogo do passado, é uma máquina de criar ídolos. Se a gente se deixar levar por ele é uma máquina de infidelidade e adultério espiritual. Nós vimos algum tempo atrás os 7 pecados capitais e as 7 virtudes que combatem cada pecado capital. Eu queria que você compreendesse que idolatria, infidelidade, adultério espiritual é quando você se diz ser cristão, mas você flerta com algum desses pecados capitais.
Esses sempre serão os deuses da idolatria, dos quais nós podemos nos render. O Deus da soberba. Quantas vezes somos infiéis a Deus, fazemos aquilo que é a nossa vontade e não buscamos a vontade dele? Isso é idolatria, isso é adultério. Você se rende à soberba, que é o amor a si mesmo, e às vezes despreza a igreja e despreza os outros. E você está sentando no trono de Satanás. Quando você cultiva, e esse é o principal mal, todos os males vêm desse adultério espiritual, que é o adultério da soberba. A avareza, o amor ao dinheiro, o tempo que se gasta tentando ter dinheiro, pensando que isso é liberdade, na verdade é escravidão. Ah, se eu tivesse mais 1 milhão, aí eu seria feliz, né? Está sentando no trono de Satanás. A gula é o prazer desenfreado, descontrolado, de quem não tem mais prazer em Deus, mais prazer na palavra, não é mais consciente à voz do Espírito, à consagração e ao jejum, mas aos apetites carnais, que tanto faz mal para o nosso coração e para o nosso corpo, para o nosso cérebro. Você está se rendendo a algum trono satânico quando você se rende a esses prazeres, a inveja, a cobiça, o tempo todo insatisfeito. Ah, é aquilo que eu não tenho, é aquilo que eu desejo, é aquilo que me falta e não cultiva a satisfação. Tudo isso é adultério. A preguiça, você não se empenha, você não trabalha, você não se esforça para aquilo que deve ser o trabalho mais importante da sua vida e você deixa a vida levar. Isso é você se assentar no trono de Satanás também, cultivar adultério espiritual. Todos os pecados, eu citei alguns aqui, mas eu poderia voltar um dia com certeza eu vou voltar, porque são coisas essenciais. Todo ano eu acho que eu vou ter que voltar nessas coisas, né? A gente nunca se esqueça, mas são pecados mortais. 5 desses pecados capitais, com exceção da soberba e exceção da preguiça, 5 desses são chamados de idolatria nas Escrituras. A Bíblia diz, isso é idolatria, né? Então, adultério. Então os ídolos mudam, os ídolos externos mudam. Mas a verdadeira idolatria é do coração, sempre. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, ok? Então, é isso. Não toleres. Então você tolera? Porque a exortação foi, você está tolerando demais, está sentando, você está flertando com vídeos e mais vídeos, séries e mais séries, que flertam com os pecados capitais, que estimulam você a cair nos pecados capitais, que te faz perder tempo terrível, aquilo que é essencial e mais importante, que te distrai o tempo todo, que enfraquece a sua alma. Ei, você está sentando no trono de Satanás. É o que Jesus está dizendo. Não tolere isso entre os irmãos. Lá na sua casa, não tolere isso. É o grande pecado dessa igreja. É que eu não falei isso na semana passada, porque não deu tempo. Mas se atente a isso. Lembra, o Espírito Santo tem ciúmes quando somos infiéis. Tiago 4. Quando nós voltamos ao prazer carnal, seja ele qual for, e não temos ele como nosso prazer, como nosso deleite e como nosso amor maior. 5ª carta, a igreja de Sardes, capítulo 3. Todos comigo? Hã? Ainda aí? Capítulo 3 de Apocalipse. A igreja de Sardes. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco,
porquanto são dignas disso, dignas de andar comigo e de ter vestes brancas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mais uma vez, a exortação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que fará grande diferença em ouvir, em se atentar àquilo que o Espírito Santo diz à nossa igreja, o que ele tem falado e comunicado. Não basta estar na igreja, porque sim, as cartas são escritas às igrejas, sempre. A ocupação de Jesus se concentra sempre na igreja, sempre. Mas, estando na igreja, tem que ter discernimento espiritual para ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo, o que ele está nos orientando. E a nossa esperança é que consigamos discernir a voz do Espírito e ser fiel a essa voz que fala. O que nos impede de ouvir a sua voz não é se ele vai falar ou não vai falar. Deus sempre fala conosco. A grande questão é: será que estamos atentos a ouvir ou não? Para ouvir, tem que ser num ambiente de oração, de fé, de solitude, e não de inquietação, ansiedade. Tem que ser num ambiente de quem se concentra. Por isso, ouço que a quem tem ouvidos, ouça. É um chamado à atenção. De maneira especial, nós iremos ver nessa carta, é um chamado à vigilância, que também é um aspecto importante da fé. Se atentar, o que Deus está falando, qual é a palavra do Espírito. Bom, a intenção é o que o Senhor Jesus está dizendo para a nossa comunidade, através dessas comunidades. Ele sempre está próximo, sempre está querendo dizer algo para a gente, quando estamos atentos a Ele. O que ele fala para a igreja de Sardes? Não sei se você percebeu, é a única igreja que Jesus não elogia em ponto algum. Com todas, ele elogia, mas aqui ele não elogia. Isso não quer dizer que ele não tem uma palavra de esperança. Sim, tem uma palavra de esperança. Algo que é importante compreendermos, que ainda estamos falando nesse tema, de como viver uma vida vitoriosa dentro da guerra espiritual, mais uma vez aparece o que aparece em todas as cartas. Aparece aí no verso 5, ao que vencer. Ao que vencer, aquele que tem ouvidos, aquele que se converter a essa palavra, esse será vencedor. E a carta começa, como todas as cartas, como tudo na nossa vida, começa com a revelação de Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo se revela como aquele que tem os 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos aparecem já no capítulo 1, verso 4, na revelação de Jesus Cristo do capítulo 1, que representa o Espírito Santo na sua obra perfeita, os seus 7 dons, sua 7 atuação. Lembra os 7 dons do Espírito Santo? O Espírito do Senhor está sobre ele, né? Espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e espírito de temor e deleite, e deleitar-se-á no temor do Senhor. Isso está lá em Isaías 11, no verso 2 e na parte A do verso 3. Ele não está falando de 7 espíritos, ele está falando do Espírito do Senhor, que é espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor e deleite. E esse Espírito também está no trono, ele não para, ele está ali, né? Ele não é estático, ele está em movimento, está com Cristo, desde o capítulo 1, verso 4, e está conosco também.
aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, que também aparece no capítulo 1, verso 20, ele explica o que são as 7 estrelas mesmos? Pode falar alto. Os anjos. As 7 estrelas são 7 anjos. Estrela, no mundo antigo, era mais forte ainda essa ideia, serve para indicar, né, conduzir o povo, para que o povo não se perdia, né? Na época não tinha bússola, o povo era guiado pelas coordenadas das estrelas. As 7 estrelas, 7 anjos, 7 mensageiros que vão guiar a igreja de acordo com a palavra de Cristo. Ele aparece então como aquele que, interessante, né? Aquele que tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo conduz as 7 estrelas, para que esses revelam a palavra de Cristo à igreja. É assim que funciona, irmãos. É assim que Deus estabeleceu esse padrão, para que Ele comunique a sua palavra a nós. Depois aparece a primeira palavra de Jesus para essa igreja no finalzinho do verso 1. Ele diz mais uma vez, como ele falou em todas as igrejas: conheço as tuas obras. Jesus, ele é aquele que sonda, conhece e julga as nossas obras. Conheço as tuas obras. Assim como foi na igreja de Tiatira, ele conhecia as obras daquela igreja, obras de fé, obras de amor, obras de fé, paciência. Não existe vida cristã sem obras. Eu sei que para muitos, talvez por alguns escritos isolados de Paulo, podem achar que obras não combinam com a vida cristã, principalmente evangélica, né? Tudo na vida cristã está ligado à obra. Até a fé está ligada à obra. Você precisa se esforçar, desenvolver uma obra de fé. É o que Paulo diz para a igreja de Tessalônica, que ela era uma igreja muito exemplo para todas as igrejas, porque ela era operosa na fé. Ela trabalhava na fé. Tudo na vida cristã envolve trabalho. Quer ler a Bíblia, quer desenvolver a fé? A fé vem de ouvir a voz de Deus, não vem? Vem de orar, vem de desenvolver visão espiritual. Você tem que se esforçar para buscar o Senhor. Você tem que desenvolver uma obra, você tem que ler. Se você não sabe ler, você precisa aprender a ler. Você precisa vir à igreja. Você, quando acordou, para desenvolver a fé de ouvir a palavra, você precisa ouvir. Isso é uma obra, é um esforço, é um trabalho que você faz. Entende? Claro que na Bíblia, eu tenho que resumir isso, né? Porque senão entra em coisas que a gente tem que passar a manhã inteira para explicar. Mas, quando Paulo critica muitas vezes, olha, a salvação não é pelas obras, mas pela fé, principalmente a ênfase de Paulo é que não é pela circuncisão, que alguns judeus entravam lá no meio da igreja e diziam, tem que ser circuncidado, tem que ainda oferecer sacrifício. Não precisa, os gentios não precisam, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, mas tudo envolve na vida do cristão obra, tudo, obra de se humilhar, isso é uma obra, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar para isso, senão você não vai ser humilde. A gente falou sobre humildade, você tem que pegar gosto, diligência é o quê? É a última virtude capital, é esforço, trabalho, só que eu disse que é algo cíclico. Você precisa agora desse esforço e desenvolver humildade, humilhação, palavra, serviço. Senão, você não desenvolve nada. É nesse sentido que ele vai julgando as nossas obras. Não é mérito. Se a gente fizer isso aí, não. É diante da graça recebida, qual tem sido o esforço de vocês? Qual tem sido as obras? Porque nós sempre seremos julgados pelas obras. Sempre. Estamos vendo aqui. Todas as cartas. Ele repete nessa carta também mais uma vez. Conheça as suas obras. Conheça as suas obras. Entenda isso, tudo é obra. Tudo. Tudo é obra. O crer é obra. Mas não é mérito humano, é diferente. Como quem vive uma vida transformada, mas como também quem de alguma maneira recebe a fé. E eu estou falando aqui de obra, não de obra que vai me justificar,
mas de obra que vai me conduzir à fé. O que aconteceu no meio da igreja, no meio da resultado daquilo que aconteceu na vida dela. Ela vai fazer obra da processão. Com certeza. Com certeza. É isso que envolve o que Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 2, né? Que a fé sem obras, ela é morta. E Tiago diz que nós somos justificados ali pelas obras. Não somente pela fé, mas pelas obras. Porque a obra sem fé, ela é morta. Mas eu estou dizendo aos irmãos essas coisas, porque essas coisas não têm uma ordem sistemática. Primeiro vem a fé e depois obra. Não, para você ter fé, você precisa desenvolver uma obra de esforço para ouvir. A fé não vem de ouvir? Eu estou falando obra de trabalho, entende? Não estou falando uma obra que vai me justificar como o sangue de Cristo me justifica. Não. Uma obra de trabalho. Tudo na vida tem que envolver trabalho. Tudo. Tudo tem que envolver um esforço. Buscar-me-eis e me achareis se me buscarem de todo o coração. Ah, não é a graça de Deus que se revela? É a graça que Deus se revela. Mas se você não buscar, você não tem revelação dele. Você tem que buscar. A oração. Ah, se você for apático na vida de oração, você não vai crescer na vida de oração. Pedir, pedir e dá-se-vos-á. Buscais e acharei. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E vai buscar o quê? Vai encontrar o Espírito Santo, porque o Pai concede àquele que busca. Então, se a pessoa não tiver esse esforço, essa diligência, que é virtude, atitude, né? Sim, atitude, né? Atitude, obra, trabalho, é virtude no sentido de esforço, a gente não consegue, né? Esforço para estar aos pés de Cristo. Mesmo que, como eu falei, a humildade é a principal virtude. Tem que ter esforço para se humilhar. Você vai lá, você tem que se jogar aos pés de Jesus. Você tem que, clamar a Ele. Você tem que confessar o seu pecado. Isso tem que manifestar obra na sua vida. Tem que ser algo visível. Humildade se manifesta em obra. Aí entra o que Tiago diz. Que toda fé, se você tem fé, que você é humilde, né, diante de Deus, cadê as suas obras? Entende? Mas não tente entender às vezes como passo 1 e passo 2. Não, é tudo junto. É uma coisa só. É uma coisa só. Senão a gente vai... Porque tudo... E ao mesmo tempo tudo começa em Deus também e é tudo junto. Ok? Conheça as suas obras. Quais são as obras que Jesus conhece dessa igreja? Você tem nomes que vives. Nome aqui, irmão, está ligado à obra, tá? Nome nas Escrituras sempre está ligado à obra. Sempre. Tanto é que quando alguém mudava o nome na Bíblia, ou quando alguém ia receber o nome, ele recebia o nome de acordo com a obra daquela pessoa. O próprio Jesus, né? Ele se chamará de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Todos os nomes... Na cultura hebraica oriental, nome está ligado à obra, ao caráter da pessoa, ao que ela vai ser e desempenhar na vida dela. Tem nomes de que vive. Tem obra que aparece viva, que parece viva, mas está morta. Esse é o diagnóstico de Jesus para essa igreja. E como é bom receber um diagnóstico de Jesus, assim como a gente recebe um diagnóstico de um médico. Porque através de um diagnóstico a gente pode agora buscar um tratamento, né? Alguém tem que expor a nós aquilo que está no nosso interior e de repente o médico percebe através dos exames que tem um câncer ali, né? Que bom que percebeu isso, porque se não for maligno a gente consegue tratar, mas se for, consegue retardar um pouco. Mas tem que ter o diagnóstico sempre, para que possamos experimentar cura e restauração, sempre. E o diagnóstico é esse. Tem fama de estar viva, mas na verdade está morta. Receba como se fosse palavra para nós, sempre. É uma igreja que se engana com aquilo que dizem sobre ela. Uma igreja que não percebia o seu grande problema. Todos dizem, você tem fama, algumas versões vão dizer, todos dizem que você é uma igreja viva, mas não tem vida aí dentro. Parece que está viva,
Tem algum evento aí, você faz para inglês ver. As pessoas acham que está vivo esse negócio, mas na verdade não está. Esse auto-engano, que é muito difícil de ser vencido, era o grande problema da igreja de Sardes. A humildade que cura tudo isso, né? O auto-engano, como falamos, que é a humildade que combate a soberba, que cega a gente. Mas esse era o grande problema da igreja de Sardes, auto-engano. E é um grande problema. Caímos nesse pecado. Um grande problema. Tem famas de que vive. Olha, você é uma igreja exemplar, igreja batista, que honra a Bíblia, a mais próxima da Bíblia, toda certinha, culto racional. Tem famas que vive, mas e por dentro? Como estão as famílias? Como está a devoção ao Senhor? Como está a vida de oração? Como está a intimidade? Como estão as virtudes? Diante dos problemas, diante do deserto, como reagimos a eles? Jesus vê sempre além das aparências e sem rodeios. Por isso que a gente sempre precisa ter intimidade com Jesus, diante dessa palavra e sempre. Sem a humildade, sem vida de oração, a gente não vai conseguir receber essa palavra e ser curado por essa palavra, porque é Ele que trata, é Ele que convence. Se a gente tentar fazer isso por nós mesmos, a gente vai se perder, a gente vai ferir de maneira errada. Mas se é Ele que cura, mas a gente então precisa se colocar a Ele e receber dele essa palavra, porque Ele sempre vê além das aparências e sem rodeios. Ele diz: tem fama que está viva, mas está morta. Nessa igreja não havia perseguição, como vimos na igreja anterior de Tiatira, ou seja, na igreja de Esmirna. Essa igreja, ela não tinha aquele problema de uma mulher pervertendo a mente das pessoas, com doutrinas bem esquisitas, não. Mas era uma igreja muito enganada com seu estado, muito enganada. Ela alimentava o seu engano, dando ouvido àquilo que as pessoas diziam sobre ela, mas ela não percebe ou não percebeu que já não tinha vida com Deus mais. Ela já não tinha mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Uma comunidade que fazia sim muitas coisas, mas fazia essas coisas sem sensibilidade para ouvir a orientação do Espírito Santo, não fazia as coisas como fruto da intimidade com o Senhor. Sim, até fazia muitas coisas que era preciso, mas aquilo não rendia fruto, porque não tinha vida. Esse estado de auto-engano é demoníaco. Demoníaco. Porque desde o início essa é a grande obra de Satanás, cultivar em nós o pecado capital da soberba, que nos traz para o auto-engano. Como disse Renato Russo, né, o grande problema dos nossos dias é: nos deram espelhos e vimos um mundo doente, de auto-engano e soberba. A grande obra de Satanás é essa. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a glória de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Das trevas resplandece a luz, né? Ele vai dizer mais à frente: nós temos esse grande tesouro que é o conhecimento de Cristo em vaso de barro, para que possamos conhecer essa vida e manifestar a vida de Cristo. A grande obra de Satanás é nos tirar desta comunhão com Cristo, desse conhecimento da vida de Cristo e de manifestar a vida de Cristo com virtudes. E a gente se auto-engana quando a gente manifesta outras coisas, sim, relacionadas a Jesus, que parece que tem vida, mas não tem. Por isso Jesus dá esse diagnóstico um tanto pesado. Tem fama de estar viva, mas está morta. Essa é a verdade liberta. Ouça isso: tem fama que está viva, mas está morta. É a palavra de Jesus. Pesado demais ouvir isso.
Imagina alguém chega com uma carta, Jesus tem uma carta para a nossa igreja. Deixa eu ler. A primeira palavra de Jesus é essa. Tem fama que está vivo, você acha que está tudo bem. Porque quando a pessoa acha que está tudo bem, ela está ali na euforia, né? Está tudo bem, está tudo uma benção, né? Aí de repente, pá, impacto. Talvez Jesus não elogiou justamente porque talvez ela se apegaria ao elogio de... Iria se iludir, né, pelo elogio. Conselho. Mas é uma palavra necessária para que essa igreja se despertasse, vigiasse, porque esse é o convite de Jesus. Mas imagina se fosse com você, com a nossa igreja e com você, porque sim, essa carta chegou a nós, chegou a mim. Imagina se é comigo isso, né? Mas tem fama que vive, né? O pessoalzinho aí acha que você é de Deus, mas eu te conheço. Se confunde não mente para si mesmo não. Eu sei o que você é, quando ninguém está vendo, né? Sim, é isso que ele está querendo dizer para nós hoje. Ele conhece profundamente. Ele sabe bem o que está falando, bem o que está julgando. Sabe? Não há verdade aí. Não há mais vida. Lembra que já falamos tanto sobre vida? É aquele movimento, né? De crescente, contínuo, de florescimento, frutificação. Não é estágio. Então, muito cuidado, e é o grande apelo aqui também, ser vigilante. Muito cuidado, porque nós também podemos acreditar numa coisa achando que isso é importante. E isso não ser o mais importante. Às vezes você está achando que isso é importante. A igreja focar nisso. Jesus querer isso da gente, mas às vezes isso não é o mais importante. Lembra o que Jesus falou no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não curamos, nós não fizemos isso e aquilo, nós não expulsamos demônio. Muitos vão dizer isso. E Jesus vai dizer de maneira explícita, aparece lá no texto, explicitamente eu vou dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Apesar de serem religiosos, pregarem, falarem de Jesus, porque tudo eles disseram está em nome de Jesus, o pregar em nome de Jesus, expulsar em nome de Jesus, mas não conheço vocês. Não tem intimidade. A palavra conhecer aí, vocês não têm intimidade comigo. Vocês fazem tudo isso, mas isso não é fruto de intimidade. Isso não é fruto do primeiro amor que ele falou à igreja de Éfeso. Isso aí é ativismo. Isso aí é prestação de serviço. Você se apega a isso, achando que é isso que eu estou apegado. Você não entendeu. Nunca vos conheci. E isso ele chama de iniquidade. Que aí não é só um erro. É uma questão de natureza. A pessoa, ela pode fazer o bem, sempre pelo motivo errado. O que é o bem que ela estava fazendo? Pregando, expulsando demônio, curando, isso é o bem. Mas o seu coração sempre está se apartado de Cristo, sempre, mesmo fazendo o bem. Esse é o poder do auto-engano, e falamos e batemos muito no pecado da soberba, né? No demônio da soberba. Quando falamos sobre soberba, que foi uma das primeiras aulas. Você fez isso e aquilo, ok, mas como você fez? De que modo? Qual a motivação? Portanto, cuidado, porque também podemos acreditar numa coisa, achando que isso é importante, e isso não ser o mais importante. Não se engane, é o que Jesus está dizendo para nós. E ele continua, ser vigilante, verso 2. Confirma, fortaleça os restantes que estavam para morrer, porque não achei as suas obras perfeitas, completas, íntegras, vivas diante de Deus. A palavra perfeita aí, para que eu não esqueça, né, é a ideia de algo completo. No português, essa palavra vem do latim, é a junção de duas palavras. Está ligado a percurso e feito completo, né? O que é uma semente de jabuticaba perfeita? Ela é cultivada em boa terra, ela cresce, ela
vai jogando ali os ramos, vai aparecendo as folhas, as flores e o fruto. Quando ela interrompe no caminho, deve ter alguma anomalia ali, alguma praga impedindo ela. Então ela não trilhou o curso perfeito. O que é um rio perfeito? É um rio que começa em cima, vai até o seu fim, morre e ressuscita porque ele volta, né? Lá do céu. Isso é a ideia de perfeito. É cumprir o propósito, é ser fiel até a morte, é ir até o fim. Jesus olhou para aquela igreja e viu que as suas obras não eram perfeitas, não eram plenas, não eram íntegras, eram incompletas, tinham coisas ali que impedia, sabe, não frutificava, algo impedia de frutificar, sabe, na hora que ia, parecia que ia, mas rompia. Ser vigilante, então, vigie, seja atento aqui às áreas espirituais. E aqui ele está trazendo uma esperança. Seja atento, ainda tem vida aí. É como Isaías 11, né? No meio daquelas varas secas, há um rebento novo aí, que é a vida de Jesus, um rebentozinho aí. E ele está falando para ser vigilante, se atentar. Ó, tem vida, mas estão para morrer. Confirma os restantes aí, mas que tá para morrer, tá quase morrendo aí. Tem uma vidinha ainda aí. O descuido espiritual pode nos tornar, né, vulneráveis ao ataque do inimigo, a perda da comunhão com Deus. Por isso esse apelo, ser vigilante. Ser vigilante é o que Paulo fala no capítulo 5, 14 de Efésios. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Sábios é quem tem vigilância, luz de entendimento, quem compreende as coisas e o propósito delas. Nécio é o tolo, que vive de um lado para o outro, corre para um lado para o outro, mas não cumpre o propósito em nada. Aquilo não frutifica. Seja vigilante. Paulo fala em Efésios, remina o tempo porque os dias são maus. Por isso, sejais sábios, entendam qual é a vontade de Deus. E ele continua lá em Efésios 5, que a vontade de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo, tomado do Espírito Santo. Essa é a ideia de ser vigilante. Se atente para aquilo que é mais importante. Desperta você que está dormindo, você que está morta, igreja aqui, igreja de Sardes. Desperte. Cristo te vai iluminar. E confirma os restantes. Confirma o que sobrou. Tem um restinho aí de fogo do Espírito. Ainda há uma chaminha que fumega no meio desses ossos ou dessa palha seca que vocês se tornaram. Ainda tem um foguinho aí que ainda não se apagou. Se concentre nesse foguinho. Consolida isso. Volte a trabalhar em cima daquilo que de fato é importante. Aprenda com esse foguinho aí. Por que esse foguinho está aceso? Por que a vida de Cristo está se manifestando nessa pessoa aí? Se foca nisso e aprenda. Volte a trabalhar em cima de um relacionamento íntimo com Deus. Ainda há esperança. Tem um restinho ainda de esperança. Ainda tem coisa aí que faz sentido. Ainda tem gente aí vivendo a verdadeira vida cristã. Tem gente que está atento a tudo o que o Senhor está dizendo e está aplicando tudo na sua vida e está experimentando cura e restauração. Mas é pequeno ainda. Se não se atentar a esse e não pegar a chama desse, vai se apagar até esse daí. É o que ele está dizendo. Se atente. Porque se vocês continuarem fazendo as coisas certas, de maneira mecânica, pelo motivo errado, vocês continuarão mortos. Nada vai frutificar. Tem uma sábia do passado, Helena Guerra, ela dizia, nada pior do que o bem mal feito. Nada pior do que o bem mal feito. O que é fazer o bem? Fazer serviço para Jesus. Trabalhar na igreja,
fazer alguma coisa para edificar, para servir os irmãos. Nada pior do que fazer isso que é bem mal feito. O que é fazer mal feito? Sem intimidade com Jesus, sem temor e zelo por Ele. Nada pior do que isso. Por isso que Jesus exorta Marta e Maria. Marta estava fazendo muitas coisas boas. Ela estava fazendo bem. Ela estava servindo a Jesus. Lembra de Marta e Maria? Ela estava servindo a Jesus. Jesus chegou na sua casa, os discípulos chegaram, ela estava fazendo bem, ela estava servindo a Jesus, mas de maneira mal feita. Ela esqueceu do principal, da melhor parte. Às vezes acontece isso também em casa. Nada pior, irmãos, do que a gente fazer o bem mal feito. Vir à igreja, isso é um bem. Ouvir a palavra, louvar a Deus, mas fazer isso de mal feito. De maneira mal feita, sabe, sem intensidade, sem amor, sem temor. Vem distraído, sem se atentar o que de fato é importante estar aqui. Nada pior que isso. A gente estraga o momento. Então, volte a fazer o bem feito. Alinhe o seu coração em ser satisfeito em Deus. Trabalhe primeiro a intimidade, os princípios básicos de fé. Ajude os irmãos a viverem isso e a não se entregarem a qualquer ativismo ou auto-engano, até mesmo diante de Deus, até mesmo através de serviços religiosos. E a gente tem que examinar isso, os irmãos que vão servir, estão servindo a igreja para o próximo ano. Fazer o bem feito. Pare de fazer o bem mal feito. Isso não vai frutificar em nada. E você vai se orgulhar do bem que você fez, mas fez de maneira ruim. Porque isso não inspirou ninguém a ser mais íntimo do Senhor. Isso não veio como fundamento de intimidade e do temor a Ele. Por isso ele diz, não achei as tuas obras perfeitas, íntegras diante de Deus. Ela não teve um bom princípio e não teve ou não terá um bom fim. Não achei as suas obras, porque Jesus está atrás do quê? De obras. Não achei como quem procurou. E aqui, a principal obra é a obra da intimidade, é a obra da oração, isso dá trabalho. Tem que ter tempo, tem que colocar na agenda, tem que dizer agora eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso, e dedicar uma hora a isso. Não achei as suas obras perfeitas. Lutero dizia, né? Eu não sou tão fã de Lutero assim, né? Mas ele dizia uma frase bem interessante. Ele dizia que quanto mais coisa ele tinha para fazer no dia, mais ele tinha que se dedicar à oração. Ele não foi o primeiro na história da igreja que disse isso, ele aprendeu isso com os pais da igreja. Tem uma palavra que a Madre Teresa de Calcutá fala para uma ali das suas ajudantes, né? Que estava dizendo, nossa, eu acho que a gente nem tem tempo para orar tanta coisa que a gente tem para fazer nesse dia. Aí ela disse, não, é agora que a gente vai ter que orar mais. Então vamos colocar mais 1 hora de oração antes da gente fazer qualquer serviço. É prioridade de trabalho. Conheça as tuas obras. É fruto do quê? De agitação, prestação de serviço? Ou de intimidade com o Senhor? O senhor fala mais da igreja. Filhos, é a geração que veio depois dos apóstolos. Isso vem do início ali do século II até o século IV. Irmãos, mestres da igreja, que durante todo esse período estabeleceram de maneira muito precisa, né, os fundamentos da fé. Trabalharam na construção do cânon, né, trabalharam as disciplinas espirituais, eles receberam dos apóstolos ali muitos ensinos também orais e fundamentaram muito daquilo que nós temos como doutrina, eles fundamentaram. E não só fundamentaram, mas também defendiam muitas dessas doutrinas. Por exemplo,
eles formularam, né, de maneira mais sistemática a doutrina da Trindade, as duas naturezas de Cristo, né? Então são homens de Deus que viveram num período, né? Fica difícil de citar, né, um específico, mas é desse período aí que estamos falando. Pós-apóstolo, aí meio do século I, século II, III, até ali, sabe, no meio ali do século III, a gente pode dizer que é a geração dos pais apostólicos, né? Os pais da igreja, né? Porque é eles que, de alguma maneira, para o Ocidente, trouxeram a fé de maneira mais explicada, né? Mais orientada. Nesse sentido, entendeu? Estamos falando aí de homens, de irmãos do passado. Ok? Onde eu parei? A gente ia entrar no verso 3, né? Ah, tá. Não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Lembra-te, então atente-se, aqui é a mesma coisa de se atentar, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda e se arrependa. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Se não vigiares, é o que ele diz aí. Se não vigiares, virei sobre ti. Ele continua falando sobre vigilância. Atenção. Não se perca no que você está fazendo. O que é mais importante? Não nos percamos nisso. E hoje em dia é muito fácil cairmos no piloto automático por causa das distrações. Vivemos sem a devida consciência necessária. Vigilância, uma igreja, uma pessoa vigilante, ela é uma pessoa que está sempre atenta, ela está sempre inteira naquilo que ela está fazendo. Ela não está distraída, ela não está preocupada com o futuro, nem melancólica e saudosista em relação ao passado. Ela sempre está inteira naquilo que é a voz do Senhor, a vontade do Senhor, para aquele momento, para aquela situação. Vigilante ao seu próprio coração, aquilo que se passa, e vigilante às pessoas. É uma pessoa inteira, é uma pessoa, que eu sempre digo aqui, consciente. Isso tem tudo a ver com fé e com vida espiritual, porque o demônio quer nos levar à inconsciência, que nos leva a tantos pecados e distrações. E Jesus sempre quer nos levar à consciência. Por isso, vigie, seja vigilante. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Por que estamos fazendo isso diante de Deus, diante dos irmãos há tanto tempo? Por que estamos fazendo isso? Ah, estamos fazendo isso por esse motivo. Esse motivo é válido? Ou não? Não percamos a vigilância. Atente-se, ele vai dizer, ao que tem recebido e ouvido, e guarda e se arrepende. Você está atento ao que a gente tem recebido do Senhor? Está aprendendo de fato? Está se esforçando para isso? Se alguém perguntar para você, se eu perguntar para você, você sabe dizer quais foram os principais ensinos desse ano? Você está atento ao quê? Você acha que Jesus se revela como a nós? Você está atento? Você está atento à vontade de Deus para a sua vida? Você está atento ao chamado do Espírito? Você está atento que a tudo que nós ensinamos tem que ser colocado em prática, porque senão a nossa fé é vazia, é morta. Tiago diz, tem que ser praticante da palavra, não apenas ouvinte. Você está atento a isso? Você está atento no que você tem recebido e ouvido? Você está atento a receber e a ouvir? E guardar, e guarda-o. Guarda, cultive. Isso tem tudo a ver com vida. A ideia de guardar aqui é como a boa terra guarda a boa semente. Ela abraça a semente. Para que aí essa semente do Evangelho possa vivificar, crescer, florescer e a vida de Cristo aparecer. Então não é só estar atento e receber. Você está guardando isso? Você está administrando isso no seu íntimo, no seu coração? E arrependa-te. Você está se arrependendo? Arrepender é se voltar. Não é apenas lamentar o pecado, mas é se voltar.
é trilhar um outro caminho. Você está atento que o caminho que a gente está trilhando não está dando fruto? Você está atento a isso? Então tem que voltar. Voltar nos princípios. E o que é o princípio? O primeiro é se atender. É se atender à palavra dele, ao que o Espírito Santo diz. Porque a minha vida virou essa desgraça porque eu me atendi aos meus sentimentos e necessidades periféricas. Está uma desgraça porque eu não me atentei ao Senhor. Isso é se arrepender, é voltar. Começa tudo de novo. Como começa? Se atente ao Senhor. Se atente ao que tem recebido e ouvido. Ainda dá tempo, é o que ele está dizendo para essa igreja, que está morta. Ainda dá tempo de voltar, aprender, fazer um intensivo, cultivar, trabalhar a humildade, as virtudes espirituais, para que tenhamos vida, e vida plena. Ainda dá tempo, se arrepender, se voltar. Se voltar, né? Se arrepender, se voltar. Esteja atento a isso, irmãos. Vigilância. Ao contrário de vigilância, é o verbo torpor, né? Melhor falar no português carioca, torpor. Ou seja, eu posso ficar entorpecido por várias coisas. Perder a consciência. Pela agitação, pelos prazeres, apego religioso. Nossa, como eu posso ficar entorpecido com apegos da minha religiosidade, do meu tradicionalismo, daquilo que eu gosto? Devemos se atentar a isso. Qual a intenção de cada trabalho? Intimidade com o Senhor, conduzir outros a intimidades, ou qual a intenção? Portanto, para que saiamos desse estado de morte espiritual, Jesus está chamando Sardes: vigia sobre você próprio, sobre o seu coração. Vigie, se atente. Jesus vai dizer em Lucas 21, 34, para que a gente se atente e não sobrecarregue os nossos corações com a glutonaria, embriaguez e preocupações mundanas. E em Lucas 21, 36 ele diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais ficar firmes de pé na presença do Filho do Homem. É o que Jesus está falando, senão eu vou vir a vocês. Vigilância para que a gente seja liberto do auto-engano. E aqui no evangelho que eu citei, orando em todo tempo. Toda vez que Jesus muitas vezes fala sobre vigilância, ele diz também: ore em todo tempo. Porque vigilância é estar atento a Deus, é priorizar a atenção a Deus. Então oração é prioridade. Vigilância é vida de oração, então é ser íntimo dele, é ser sensível à sua voz, à sua orientação. Aí está a nossa vida em firmeza, aí ficaremos firmes diante dele. Vigiai, orai. Se não virei sobre ti como ladrão, ele vai dizer no final do verso 3, e você não saberá a hora que virei. Do ponto de vista espiritual, não estar atento, não estar vigilante, significa que eu não dependo mais de Deus, e eu já sei como fazer. Portanto, eu não preciso orar mais para fazer aquele trabalho. Eu não preciso orar mais para vir para a igreja. Eu não preciso orar para começar as minhas atividades. Basta que eu faça as coisas que têm que ser feitas. Eu não preciso orar para começar um encontro. Eu não preciso orar para nada, porque é só fazer. Eu já sei, já aprendi. Estou tantos anos nisso, já sei. Sem oração, eu posso imaginar 1 milhão de coisas e não perceber qual é aquela que Deus me pede agora, o que é o mais importante. Porque sem oração eu sempre vou estar entregue a mim mesmo. Mesmo que na minha soberba o meu apego seja a serviços religiosos. Mas quando cultivamos atenção, isto é, vida dependente de Deus, nós vamos percebendo a cada dia o que Ele espera e o que Ele quer de nós em cada situação.
Por isso o chamado à vigilância. E segundo princípio de fé, é orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. A gente viu a armadura em Efésios 6 termina com orar no Espírito em todo o tempo. Vigiar e orar para que não entreis em tentação, Jesus vai dizer. Esse é o principal trabalho, a principal obra de fé. Na medida que eu estou servindo mais, eu preciso receber de Deus para oferecer mais da parte dele. É assim que deve ser. Você está com mais carga, com mais serviço, então você tem que receber mais da parte dele. Então você tem que orar mais. A igreja precisa de Cristo, ela não precisa de você. Ela precisa da vida de Cristo se manifestando em você e através de você. Por isso que a gente entra na igreja pelo batismo. A gente morre. E o nosso compromisso de consagração é não trazer para a igreja o nosso eu, mas Cristo, a intimidade com Ele, a vida de oração. Se acontece o contrário, quanto mais sirvo, menos tempo eu tenho para estar com Deus, chega uma hora que isso esgota. Aí a gente parece vivo, mas na verdade a gente está morto. Parece que está vivo, mas na verdade está morto. Se a gente precisa fazer muito, lembre isso, irmãos, se a gente precisa fazer muito, e de fato a gente precisa trabalhar, a gente precisa receber muito. A vida no reino de Deus é uma vida de transmissão. O que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Toda graça, dom, a gente recebe do Senhor, para que a gente possa oferecer. Tudo aquilo que fazemos deve ser um fluir da vida de Cristo, onde cultivamos na presença de Deus pela oração. É uma vida que flui do Espírito Santo. Jesus diz em João 7, quem crê em mim, como diz a palavra, do interior fluirão rios de água viva. Todo trabalho que não vem do Espírito é agitação sem fruto, não frutifica. Não frutifica. Mas todo trabalho que vem dele, a semeadura é garantida. Frutificará. Frutificará. Portanto, se atente. Se atente no reino de Deus, nos processos que estamos desenvolvendo. Muitas vezes fazemos coisas por agitação. É porque sempre foi assim, isso nunca vai mudar. A gente sempre fez desse jeito. A gente sempre foi assim. Não vem querer mudar isso. É o que fizemos a vida toda. Sempre cultuamos desse jeito, sempre cantamos desse jeito. Às vezes a gente investe energia, força, em ilusões que parecem trabalho, mas não são trabalhos para Jesus. E se a gente tivesse atenção a Ele, Ele diria, olha, eu estou levando vocês para um outro rumo, para um outro lugar, para uma nova experiência. Não fique insistindo em coisa que não frutifica. Perceba isso, não está frutificando. Perceba, faça esse exame. Está afastando. Perceba o que está afastando. O nosso trabalho não é embalsamar defunto. Isso vai cansar a gente. A gente não está aqui para fazer com que as coisas que estão perecendo permaneçam de pé. Não, as coisas que estão perecendo, deixa perecer. Porque são coisas abaláveis. Nós estamos aqui para permanecer nas coisas inabaláveis, as coisas do Espírito. O trabalho não é embalsamar defunto, pelo amor de Deus. É vida no Espírito. Só que para perceber isso, precisa de dependência de Deus, orando em todo o tempo. Não é ninguém que convence um ao outro disso. Não é forçando o discurso. Não, é quando o Espírito Santo fala no íntimo, convence, trata. Quando a igreja se atenta. Isso tem que ser base. E eu vou terminar por causa do tempo, ele diz no verso 4.
Tem algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Eu estou vendo aí entre vocês, tem gente aí que não se contaminou suas vestes. Não se contaminou o quê? Com o pecado do auto-engano. Tem gente aí que não está vivendo esse auto-engano. A pessoa está percebendo bem a realidade. E comigo, essas pessoas andarão de branco, em santidade, na minha presença, porquanto são dignas disso, são merecidas a isso. Veste branca representa santidade. As virtudes que aprendemos, quais são as virtudes? Tanto de humildade, né, de pobreza de espírito, todas elas nada mais são do que a vida de Cristo em nós, se manifestando em nós e através de nós. Vestes brancas, vestes de santidade, de luz, é sermos revestidos de Cristo Jesus. Tem tanto texto que fala sobre isso. Romanos 13, 14, Paulo diz para a gente se revestir do Senhor Jesus Cristo e não da concupiscência da carne. Colossenses 3, 12, ele diz para a gente se revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. O que é ter vestes brancas? É ser revestido de Cristo, é quando a vida de Cristo em nós aparece. E esse é o propósito de nossas vidas. Estamos aqui falando de caráter. É quando o seu caráter aparece. Santidade, verdade, amor, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, revestivos. Sim, é uma graça que a gente recebe, mas é um esforço, por isso diz revestivos. Tem que ir para o guarda-roupa da oração e se vestir. Revestidos. Ao que vencer, aqueles que andarão com o Senhor, esses são os vencedores. Ao que vencer, quem são os vencedores? Aqueles que foram vigilantes em oração, aqueles que viveram uma vida santa, uma vida na presença do Senhor. Aos que vencerem, será vestido de vestes brancas, terão a recompensa, porque os da fé, é isso que eles querem ser santos, é isso que a gente quer para o próximo ano, a gente quer ser mais santo, mais parecido com Jesus, mais humilde, mais manso, mais amoroso. Teremos a recompensa, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que palavra de esperança em uma igreja que estava praticamente morta. Jesus reconhece aqueles, tem um restinho aí, que são fiéis, que ainda não morreram. Essas pessoas ainda não se contaminaram com o auto-engano espiritual, eles não são apegados à religiosidade, eles não estão escravos do auto-engano. E ele promete vestes brancas, pureza, é isso que simboliza santidade. Todo filho de Deus busca isso, é o que mais quer. Se você não tem isso para o próximo ano, se esse não é o seu foco principal, você tem que rever a sua ideia de ser cristão. Ser santo. Ser santo. Santidade. E ao mesmo tempo vitória. Além de garantir que os vencedores permanecerão no livro da vida e serão confessados diante de Deus, ele está nos lembrando que a perseverança na santidade e na pureza é essencial a esses poucos. E que a recompensa final vale qualquer sacrifício. Estar com Ele, ser revestido de vestes brancas, sem pecado, é o destino glorioso de todos os fiéis. O que a gente quer mais do que isso? E pela fé a gente já pode experimentar isso. Vida na presença e vida santa. Essa é a recompensa. E sempre estamos vendo que a recompensa sempre está ao Senhor. A estrela da manhã,
O pão que será dado a vocês é igual o que ele falou nas outras igrejas, a recompensa sempre é o Senhor Jesus Cristo e a vida de Cristo nos transformando semelhante à vida dele. Um apelo final, meus irmãos. Como vimos aqui, mesmo em tempos de morte espiritual, que é o diagnóstico de Jesus a essa igreja, há aqueles que permanecem firmes e puros. Se atente a isso. Jesus se atenta a você que ainda não se contaminou com auto-engano. Você que está atento à nossa realidade. Jesus está atentando e dizendo essa palavra a você. Você que não se iludiu com uma falsa conversão, sem virtude. Você que está buscando aplicar tudo que você tem aprendido, com zelo e amor pelo Senhor. Jesus se atenta a você que não abre mão da vigilância e da vida de oração por nada. Jesus está atento a você, mesmo que você seja uma faísquinha no meio de um monte de palha seca. Você que tem uma vida de amor, fidelidade, sacrifício e entrega a Ele, não desista, é o apelo do Senhor aqui. Mesmo que o ambiente seja de morte, a esperança está em Cristo. Se a vida de Cristo está em você, fluindo em você, queimando em você, continue firme e fortaleça seus irmãos. Ajude-os a buscar a intimidade do Senhor. Entregue virtudes a eles. Entregue o Espírito, enche com o Espírito Santo, com o fogo da presença dEle. Porque se a vida de Cristo está em você, isso para você é algo experiencial. A esperança e vitória, a recompensa gloriosa, a esperança para essa igreja. Fique firme em andar na presença dEle. Fique firme em ser santo diante dEle. Tenha sede e fome da presença e de santidade, que Ele te recompensará com a presença dEle e com a santidade dEle. É para você o remanescente que tem consciência, não está débil, está vigilante da realidade. Continue firme. A vitória é garantida para os fiéis. O caminho sim é difícil, mas Cristo nos vestirá com vestes santas e nos confessará diante do Pai. E quem são os vencedores? Aqueles que não contaminaram suas vestes com alto engano. E comigo andarão de branco, porque são dignos disso. E de maneira nenhuma, ele diz no verso 5, parte final, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. E ele termina aquilo que ele sempre faz em todo final de carta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Disse a igreja de Sardes e disse a nossa igreja. Lembrando que toda a palavra é sempre diante da palavra aqui revelada. E eu tentei dar eco à palavra revelada, como se Jesus estivesse falando a nós. Porque o apelo de Jesus aqui é para o remanescente. Ainda resta um pouco de vida nesse ambiente de morte. É o que ele disse para essa igreja, do qual ele tinha dito, parecia estar viva, ou achava que está viva, mas na verdade está morta. Para esses que ouviram um apelo, para esse remanescente fiel, permaneça no Senhor. Santifica o nome do Senhor aqui nesse meio. Lute pela santidade e pela glória de Cristo na igreja. Você está aqui para isso. Você está aqui para isso. Ouça o que o Espírito disse. Vigilância. Vigilância. Amém? Dúvidas? Não dúvidas? Qualquer coisa, estamos juntos. Mas esse é o apelo, irmãos. Esse é o apelo. A gente só cura, a gente só experimenta transformação pela intimidade com o Senhor. É Ele que conhece, é Ele que julga, é Ele que nos trata. Deixemos o Senhor nos tratar, porque isso para nós é caminho de vida, restauração
é caminho na presença dele e é caminho de santidade. Que gloriosa promessa! Ao vencedor darei vestes brancas e darei a minha presença. O vencedor terá aquilo que ele plantou. Nós só frutificaremos aquilo que plantamos. Eles plantaram vida na presença de Deus, vida em santidade, receberão essa gloriosa promessa. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Se não temos dúvidas, então, se alguém quiser trazer uma palavra final ou não, vamos encerrar com uma oração. Vamos nos colocar diante de Deus, diante da palavra que recebemos. Ó Senhor, nós começamos o nosso encontro dessa manhã hoje com o clamor do salmista no Salmo 119, que nos chama a súplica: vivifica-nos segundo a Tua palavra, vivifica-me segundo a Tua misericórdia, a Tua graça. E esse é o nosso pedido nessa manhã. Vivifica-nos da morte espiritual e nos ajude a sermos vigilantes, nos ajude a sermos conscientes do nosso estado. Fortalece o que ainda resta em nós de vida em Cristo e para Cristo. Irmãos que têm aprendido, se dedicado, cultivado a palavra, se arrependido. Fortalece esses irmãos para que eles permaneçam e sejam luz aqui em nosso meio e tragam para a igreja, para essa cidade, para as suas famílias, a Tua gloriosa presença e santidade que se revela na vida dos Teus servos. Para que a Tua palavra se cumpra em nós, para que sejamos luz nesse mundo. Dá-nos, Santo Deus, vestes brancas, vestes santas. Dá-nos perseverança na obra do Senhor, para que sejamos dignos de Teu nome. Em Ti nós confiamos, oramos porque sabemos que é só o Senhor que tem a capacidade de trazer um perfeito diagnóstico e de trazer uma perfeita cura, quando nós nos rendemos e buscamos ao Senhor. Que nós possamos crescer nisso e trabalhar primeiro a intimidade, antes de qualquer ativismo, para que não caiamos no alto engano de achar, por estarmos fazendo isso ou aquilo, estamos vivendo a vida do Senhor, mas não estamos. Nos ajude a entender que se não for um fluir do Teu Espírito, não há vida, não há frutificação. Que o Senhor nos dê essa graça, esse entendimento, e fortaleça nosso coração, a nossa memória, para que não esqueçamos dessa palavra e apliquemos em nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, por Sua misericórdia que se renova a cada semana, porque Ele continua nos visitando, nos dando chance. Ainda há esperança. Pode finalizar.